Olá pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Vicente Olsen, de História. Sejam muito bem-vindos e vamos aprender aqui um pouco mais sobre os episódios do século XIX, no caso, principalmente, o desenvolvimento imperialista das grandes potências industriais, sobretudo as europeias, mas claro, nós vamos ter aí também os Estados Unidos e o Japão, que também passam a se destacar enquanto potências industriais e enquanto potências imperialistas. E a nossa primeira questão é uma questão bem direta, justamente sobre essa discussão, sobre esse conceito. Responda as questões a seguir, e aí nós temos 1. O que foi o imperialismo? Bom, pessoal, o imperialismo vai ser uma prática recorrente do século XIX, onde essas grandes potências industriais, sobretudo as europeias, mas também o Japão e os Estados Unidos, vão interferir em realidades regionais e nacionais a partir dos seus próprios interesses, ou seja, o imperialismo é uma interferência, seja política, econômica e militar, de uma grande potência em um país ou região com menor força, onde essa grande potência busca atender apenas os seus próprios interesses, desconsiderando os direitos e as realidades regionais. O imperialismo ele vai ser muito forte na África e na Ásia no contexto do neocolonialismo, ou seja, uma nova forma de exploração colonial típica dos séculos XIX e XX, que vai se dar nos países e territórios africanos, nos países e territórios asiáticos. Vale lembrar que o imperialismo ele é a principal causa, a principal motivação da eclosão da Primeira Guerra Mundial em 1914, que durou até 1918, e que não vai ser apenas uma guerra mundial porque afeta a realidade de diferentes países do mundo, mas ela também é uma guerra em escala industrial, nunca se matou tanto, nunca tinha se gastado tanto dinheiro para fazer guerra, nunca tinha se produzido tanto equipamento industrializado nos esforços de guerra. Então tudo isso envolve a discussão sobre o conceito do imperialismo, que não é típico do século XIX e XX, a gente já pode apontar medidas e políticas imperialistas antes, mas é no século XIX e XX que esse imperialismo toma forma, ganha corpo e vai ser então conceitualizado, certo? Conceituado no caso. Pessoal, na segunda questão nós temos: estabeleça a relação entre o imperialismo e as diversas denominações atribuídas ao território denominado atualmente Oriente Médio. Bom, pessoal, a relação que a gente pode fazer é que o Oriente Médio, ou o Oriente Próximo, ele vai ser aí uma zona de disputa intensa do imperialismo, principalmente europeu, no final do século XIX, na segunda metade do século XIX. Isso porque o Oriente Médio, o Oriente Próximo, ele vai ter aí uma grande importância estratégica, afinal ele fica entre a África, entre a Ásia e entre a Europa. Ele tinha uma grande importância do ponto de vista de suas jazidas e recursos minerais, principalmente o petróleo. Afinal, esse momento da segunda fase da Revolução Industrial, ele coincide justamente com esse momento do imperialismo, não é à toa, né? Afinal, eles estão precisando aí de fontes de petróleo para abastecer os motores de combustão interna que estão começando aí a se popularizar, né? Sobretudo no início do século XX, na virada aí dos séculos XIX para o XX, graças, claro, ao motor de combustão interna e ao desenvolvimento da indústria petroquímica. Então, esse Oriente Médio, esse Oriente Próximo, a Palestina, Israel, Arábia Saudita, enfim, todos esses territórios eles vão estar sendo aí alvo da disputa dessas grandes potências europeias, principalmente Inglaterra, França e, no caso, Alemanha e Rússia, que também vão ter interesse nesses territórios. Vale lembrar que no Oriente Médio, entre o Oriente Médio e a Europa, nós vamos ter o Império Turco-Otomano, que também vai ter aí um papel de protagonismo, pelo menos de protagonismo regional na região. Não é à toa que o Império Turco-Otomano ele entra na guerra ao lado dos países da Tríplice Aliança, né? Inclusive sendo aí um dos países derrotados pela Tríplice Entente ao final da Primeira Guerra. Primeira Guerra essa que tem uma direta relação com as disputas imperialistas e com essa corrida da segunda metade, do final aí do século XIX. Tranquilo? Bom, nossa última questão a gente tem o seguinte: a respeito do histórico do Oriente Médio, analise as afirmativas a seguir e marque V para as verdadeiras e F para as falsas. A Mesopotâmia foi marcada pela presença de diversos povos que, durante a antiguidade,
conviveram de forma pacífica e também belicosa. Como ele coloca aí as duas formas de vida entre esses povos mesopotâmicos, essa afirmação está verdadeira. Se a gente pega aí os caldeus, né, os assírios, os sumérios, né, enfim, os amoritas, todos eles vão, em determinado momento, viver aí de maneira pacífica ou de maneira belicosa. No caso do belicismo se destacam os assírios, né, que vão formar aí um império assírio extremamente violento, né? E também os caldeus, que vão acabar formando um grande império na região da Mesopotâmia, inclusive contribuindo aí para a construção do famoso Código de Hammurabi, né, que é tido como um dos primeiros códigos escritos a se ter registro pela história da humanidade, baseado em leis anteriores que já eram escritas, como a Lei de Italião, mas enquanto código, enquanto sistema jurídico, ele é de fato um dos primeiros. E nós vamos ter momentos de paz, né? Os sumérios, por exemplo, eles não chegaram a formar um estado unificado na Mesopotâmia e eles não vão desenvolver relações belicosas, né, militarizadas com nenhum outro povo. Na verdade, eles vão ter ali uma relação pacífica e isso, inclusive, contribuiu para a difusão da principal contribuição sumeriana, que é a própria escrita cuneiforme, escrita essa que foi utilizada pelo Código de Hammurabi para compilar aí as leis e os artigos desse famoso sistema jurídico. B. Com o desaparecimento dos assírios e dos babilônicos, a cultura mesopotâmica também desapareceu. Pessoal, isso é falso, né? Essa afirmação ela está errada. A gente hoje, mesmo aí, 2.500 anos, 3.000 anos depois, ainda tem registro, ainda tem notícias, ainda conhece a cultura mesopotâmica, que não vai desaparecer, sobretudo porque nós vamos ter uma influência dos mesopotâmicos nos povos arredores, nos povos vizinhos. Até porque também a gente tem aí casos como o Império Neobabilônico, né, o Império de Nabucodonosor, entre outros, que vai escravizar os hebreus, que vai ter o famoso cativeiro da Babilônia, e tudo isso acaba também repercutindo na própria construção dos hebreus. E nossa sociedade judaica cristã, ela tem aí uma certa influência da mentalidade judaica, da mentalidade hebraica, que teve sua relação com os mesopotâmicos. Inclusive, a própria crença no messianismo, ela surge justamente quando os hebreus são escravizados na Babilônia, que aí eles esperam então o retorno de um Messias, de um Salvador, que vai vir diretamente ligado a Davi, para trazer então um novo momento, e isso inclusive interfere totalmente na nossa religião, em sua maioria cristã, como é o caso do nosso país, por exemplo. Então, essa afirmação ela está falsa. C. A unificação das tribos da Península Arábica por Muhammad durante o século VII deu início à expansão territorial árabe pelo Oriente Médio, pelo norte da África, pela Ásia e pela Península Ibérica. Essa afirmação está verdadeira, pessoal. Muhammad é Mohammed, é Maomé, que é aí o fundador da religião islâmica. E ele vai utilizar o elemento religioso como forma de unificar aquelas várias tribos da Península Arábica, inaugurando o Império Muçulmano, também chamado de Império Árabe. E eles vão se espalhar pelo Oriente Médio, pela Península Arábica inicialmente, depois pelo Oriente Médio, depois pelo Maghreb, né, que é essa região do norte da África, chegando até mesmo a ocupar a Península Ibérica. Sim, né, se você pega os territórios que hoje são de Portugal e da Espanha, eles foram ocupados pelos muçulmanos ao longo dos séculos 7, 8, 9, 10, 11, 12 até o século XV, que é quando a Guerra da Reconquista finalmente vai fazer aí a expulsão definitiva dos muçulmanos da Península Ibérica. Não é à toa que ainda hoje existem muitos territórios na Itália, na Itália não, em Portugal e na Espanha, que têm origem, né, que têm nome na origem árabe, né? Como por exemplo Andaluzia, como por exemplo Fátima, né? Muita gente pensa que Fátima é um nome católico, mas na verdade a cidade de Fátima em Portugal é uma cidade que homenageia a filha de Maomé, que era Fátima, né? E aí é claro que os católicos acabam tendo aí Fátima como um grande nome do catolicismo por conta das aparições de Nossa Senhora que teriam acontecido aí no início do século XX, mas originalmente a cidade de Fátima era uma cidade em homenagem à filha de Maomé, porque ela foi uma cidade fundada por muçulmanos. E aí esses muçulmanos só foram expulsos da região definitivamente no século XV. Portugal foi um pouquinho antes da Guerra da Reconquista, mas no caso da Espanha, dos territórios espanhóis, só no século XV, já no finalzinho aí do século. D. As cruzadas foram expedições militares e religiosas realizadas por europeus durante a Idade Média, visando retomar os lugares sagrados para os cristãos na Palestina. Verdadeiro. Inclusive essa, pessoal, é a principal motivação lá do Concílio de Clermont, né, que vai convocar aí os esforços
para as cruzadas. Claro que tinham motivações militares, políticas, econômicas, visando conquistar novos territórios, mas a essência das cruzadas era, sim, a motivação religiosa. Tanto é que eles nem chamavam de cruzadas na época, né? Na época lá da Idade Média eles chamavam de peregrinações, justamente fortalecendo aí esse viés religioso do movimento. Na alternativa E, pessoal, nós temos: as cruzadas obtiveram total sucesso em seu objetivo de expulsar os muçulmanos da Palestina. Pessoal, isso está falso, né? As cruzadas, elas tiveram aí um fracasso tremendo, né? Principalmente no seu intuito militar e político, que era de expulsar os muçulmanos da Terra Santa. Na verdade, a gente vai ter aí uma série de derrotas dos cristãos contra os muçulmanos, com exceção ali da segunda, terceira cruzada, onde eles tiveram alguns acordos com Salazar Saladino, por exemplo, e por aí vai, mas no geral as cruzadas fracassam. Essa alternativa, esse item E, está falso. F. O imperialismo promovido por franceses e ingleses causou grandes intervenções políticas e econômicas no Oriente Médio. Essas intervenções acabaram motivando conflitos que ocorrem na região desde o século XX até a atualidade. Verdadeiro, né, pessoal? Se a gente observa os conflitos entre os árabes e israelenses, sobretudo as disputas da região da Palestina, faixa de Gaza, penínsulas de Golã, Cisjordânia, tudo isso tem relação com esse legado imperialista na região, inclusive motivando aí o grupo de extremistas políticos, que muitas vezes são confundidos com extremistas religiosos, mas enfim, os ataques terroristas também têm uma relação sim direta com esse legado imperialista típico do século XIX e início do século XX. E a última afirmação, a G, nós temos: a Grande Guerra, 1914-1918, não trouxe grandes modificações territoriais para a região do Oriente Médio. Isso está falso, porque muitos dos territórios dos países que vão conquistar autonomia e independência no pós-guerra são justamente devido aí ao que ocorre na região pós-Grande Guerra, pós-Primeira Guerra Mundial. Lembrem-se que esse território vai ser ocupado cada vez mais pela França e pela Inglaterra, motivando aí então os levantes de independência, motivando aí inclusive uma reação a essa dominação que vai levar à formação dos países, isso já no pós-Segunda Guerra Mundial, no processo de descolonização da África e da Ásia. Portanto, nossa ordem fica: verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Tranquilo? Bom, pessoal, é isso. Bons estudos e até a próxima. Tchau!